Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo. O vídeo de hoje tem por tema Jesus. Colhi esse material também lá no livro chamado O Consolador, da Lavra do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier. Esse material é muito bom. Emmanuel não tem por objetivo falar de Jesus, do seu nascimento ao seu desencarne. O objetivo de Emmanuel é mencionar algumas falas de Jesus, algumas falas registradas pelos evangelistas em relação a Jesus, falar da sua metodologia de ensino com o objetivo de fixar os seus ensinamentos à humanidade. O Espírito Emmanuel ele começa falando sobre o Velho Testamento. Ele diz lá que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Velho Testamento, nós sabemos, tem lá um bocado de profetas. Profetas que vieram com o objetivo não só de prever a vinda do Messias entre nós na Terra, mas também com o objetivo de orientar uma melhor conduta para o povo de então, no caso os israelitas, a fim de que eles ascendessem espiritualmente, pregando desde sempre o Deus único. Nós conhecemos então o Velho Testamento por Velho Testamento, e entre os judeus o nome é Torá. A Torá então tinha por objetivo e tem por objetivo orientar o crescimento das criaturas, que hoje vai muito além do povo israelita, porque o Velho Testamento hoje é conhecido no mundo inteiro, e todos aqueles que são judaico-cristãos são conhecedores desses ensinamentos e buscam se orientar pelos mesmos também. Então, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, né? Já o Evangelho de Jesus, diz Emmanuel, é o edifício da redenção das almas. E nele, cada discípulo, cada um de nós, deve buscar o próprio aperfeiçoamento, desdobrando os ensinamentos do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito, ou seja, aplicando os ensinamentos de Jesus, cada um de nós, a si mesmo, com o objetivo de nos melhorarmos. De Jesus, diz o apóstolo João diz assim, o evangelista João, né? Que o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez carne, diz João, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Dentro dessa afirmativa, nós precisamos compreender que Jesus não foi, então, um mero filósofo, um psicólogo, ou o mestre dos mestres. Nem poderá ser classificado dessa maneira com os valores humanos, levando-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção da coletividade terrícola. Então, Jesus, tendo sido criado simples e ignorantes, como cada um de nós o foi, alcançou as paragens espirituais infinitamente superiores e vai adiante. E nós então não podemos compará-lo à terminologia, com a terminologia humana, justamente levando em conta os seus valores divinos e a sua hierarquia espiritual. Enviado de Deus, diz Emmanuel, Jesus é a representação de Deus junto a seus filhos. Nós que nos transviamos já desde há muito, né? Nos transviamos do amor e da sabedoria do Pai, então Jesus foi enviado por Deus e nos confiou a Jesus nas ordenações sagradas da vida do infinito. Jesus então se tornou o diretor angélico do nosso orbe. Seu coração infinitamente amoroso não se furtou a permanência, inclusive física, entre nós, seus tutelados, ainda tão míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras então do apóstolo João, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Se algum de vocês tiver interesse em saber bastante coisa assim sobre Jesus, sobre a sua ação como diretor angélico da Terra, com os seus desígnios para os povos da Terra, eu recomendo do Espírito Emmanuel o livro chamado A Caminho da Luz. É encantador o livro, extremamente esclarecedor, especialmente se você o ler sem qualquer tipo de preconceito. Tem o Sublime Peregrino, do Espírito Ramatiz,
Eu sei que tem muito espírita que, por qualquer que seja o motivo, não gosta das obras do espírito Ramatiz. Nós, lá da nossa casa espírita, somos estudiosos também do espírito, do livro chamado O Sublime Peregrino e todos os demais livros da lavra do espírito Ramatiz, especialmente os psicografados por Cílio Mais, seu médium, porque nós apreendemos de Paulo que nós devemos conhecer de tudo e reter o que é bom. Então tem muita coisa boa no livro chamado O Sublime Peregrino, de Ramatiz, relativamente a Jesus. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, um livro que deu bastante trabalho judicial, inclusive, para o Chico, porque o espírito, quando escreveu o livro, ele se revelou sendo Humberto de Campos, e a família ficou chateada e quis todos os direitos autorais do livro para si, porque eles eram herdeiros, né? Então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, lá fala especialmente dos desígnios de Jesus para o povo brasileiro, para a pátria Brasil. Né? E tem também um outro livro do Ramatiz também, chamado Brasil, Terra de Promissão, no qual o Espírito também menciona muito dos desígnios de Jesus em relação à humanidade, especialmente à humanidade brasileira. Aliás, o Emmanuel abre um parênteses e eu achei muito interessante, vou apanhar esse parênteses de Emmanuel para falar aqui também, não é? Ele salienta que cada apóstolo de Jesus teve uma tarefa especializada em relação ao próprio mestre. Cada um tinha uma função, né? Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo, eles receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel, como sendo o Messias profetizados lá no Velho Testamento, na sua feição sublime. Pastor de Israel na sua feição sublime. Já a João, o evangelista João, a ele coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua missão universalista, ou seja, perante toda a humanidade. Enquanto os três primeiros afiançaram ser Jesus o pastor de Israel, na sua feição sublime, a João coube revelar a missão universalista do Cristo Jesus em relação a toda a humanidade. Mateus, por exemplo, escreveu: Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Numa época especialmente em que a origem das pessoas, as famílias às quais pertenciam, em razão a inúmeros preconceitos existentes então na região de Israel, Mateus disse isso. Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Algo que choca num primeiro momento, né? Mas é lá nas palavras de João, que apresentou Jesus na sua missão universalista, que fala da divindade do Cristo, e compreenderemos a afirmação de Mateus, posto que no tocante à genealogia do Mestre Divino, suas sagradas raízes repousam no infinito amor e sabedoria de Deus. Então, muito se exalta, mesmo muito se fala, mesmo sem ter uma compreensão mais profunda sobre esse assunto. Quando nós falamos da genealogia humana, os evangelistas falavam da genealogia espiritual de Jesus, né? Nós também costumamos aqui, diz o Espírito Emmanuel, exaltar por demais, sem compreender a rigor, o sacrifício do Cristo Jesus. Nós costumamos afirmar, especialmente nós os cristãos, né? Católicos, protestantes, dizer que Jesus redimiu os pecados do mundo na sua própria pessoa, sofrendo horrores por nós, a fim de resgatar os nossos crimes de humanidade, com o objetivo de nos elevar espiritualmente. Mas o sacrifício de Jesus não deve ser apreciado tão somente pelas dores do Calvário, mas o sacrifício da sua exemplificação, que se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta, na condição de Espírito encarnado. Porque o Cristo, ele ensinou com amor e humanidade o segredo da felicidade espiritual, que nós ainda não apreendemos na sua totalidade, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes
Isso mais não tem feito o Espiritismo em nos encaminhar para a busca dessas virtudes, não nos outros, em nós. Fazemos a nossa reforma íntima, no sentido de substituir os nossos atavismos por alcançar virtudes que possam, de fato, de maneira compreensiva, de maneira esclarecedora para nós próprios, fazemos enxergar o verdadeiro caminho espiritual, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Aliás, falando em dor, muitos discípulos do Evangelho, olha só, isso é verdade, não é brincadeira não, muitos espíritos do Evangelho consideram que o sacrifício lá no Gólgota não teria sido completo sem o máximo, mas o máximo de dor material para o Mestre Divino. Se fosse uma dorzinha assim, meia boca, não tinha graça, tinha que sofrer bastante Jesus para que os seus ensinamentos pudessem ser perpetrados entre nós os homens, né? Quando a gente fala em Calvário, quando a gente fala em Gólgota, a gente visualiza, ou até nos filmes que a gente assiste, filmes relativos a Jesus, lá um determinado morro qualquer, né, no qual Jesus teria sido sacrificado. Mas eu procurei e descobri que Calvário ou Gólgota não só é a colina na qual Jesus foi crucificado, né? Na época ele ficava na cidade de Jerusalém, aliás, ficava fora da cidade de Jerusalém. Hoje a geografia se expandiu, modificou, não é? Então, na época, o Gólgota ficava fora da cidade de Jerusalém, né? O termo significa caveira. Caveira, Calvário ou Gólgota, significa caveira, referindo sempre a uma colina, um platô que contenha pilhas de crânios, ou então um acidente geográfico que se assemelha a um crânio. Então lá, o Gólgota foi a colina na qual Jesus foi crucificado. E alguns cristãos acham que Jesus teve que sofrer bastante mesmo, uma dor terrível, para poder valer os seus ensinamentos entre nós. Porém, a dor material, diz o Espírito Emmanuel, é um fenômeno passageiro. É a criação humana, portanto, um fenômeno passageiro em face dos legítimos valores espirituais. Emmanuel nos convida a imaginar o Cristo que se sacrificou pela humanidade inteira, e aí nós vamos chegar a contemplá-lo na imensidão da sua dor espiritual. Augusto e indefinível, diz Emmanuel, para a nossa compreensão. Jesus há de ter sofrido muito mais espiritualmente, a dor moral, a dor espiritual, do que essa dor física, que muitos insistem que ela deve ter sido bastante ferrenha mesmo, que é para valorizar os ensinamentos de Jesus. Assim, de modo algum poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem, ou comparar a dor material com a dor moral de Cristo em relação à sua missão junto aos homens. Então nós estamos bastante distantes de compreender a verdadeira dor, né? Quando Jesus afirmou assim: meu Pai e eu somos um. Jesus disse isso, né? Está lá no Novo Testamento. Meu Pai e eu somos um. Jesus evidenciava com isso não o fato de, como dizem, ser ele o próprio Deus. Absolutamente. Ele quis, quando disse meu Pai e eu somos um, evidenciar a sua perfeita identidade com Deus na direção de todos os processos relacionados à marcha evolutiva do planeta terrestre, uma vez que ele aqueceu a vontade de Deus, sendo da Terra o seu diretor, esse diretor angélico, em socorro de todos nós. É sabido também, diz lá o Espírito Emmanuel, né, falando agora da metodologia de Jesus, é sabido também que Jesus falava por parábolas. Parábola é uma narração alegórica que envolve naturalmente sempre um preceito moral, sempre com o objetivo de abordar um preceito moral, alguma verdade importante para fixar no ouvinte aquele ensinamento. E Jesus então se valia das parábolas. E nas parábolas de Jesus, nós reconhecemos
a expressão fenomênica da sua própria palavra, guardando a eterna vibração do seu sentimento nos ensinos que permanecem intocáveis. A vibração do som metálico da voz de Jesus vibra até os dias de hoje e vai muito mais além entre nós, porque Jesus sabia o que estava falando, acreditava no que estava falando, tinha certeza do nosso crescimento espiritual e então falou com firmeza a fim de que o eco da sua voz alcance até os nossos dias. Então, Jesus agia dessa forma nos seus ensinamentos. Dessa forma, então, diz lá o Espírito Emmanuel, toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra, ou localizados em suas esferas de trabalho espiritual, mais ligadas ao planeta, ao crescimento, à evolução do próprio planeta, sentem então a sagrada influência do Cristo através da assistência de seus prepostos, porque as palavras de Jesus ecoam naqueles a quem as alcançou ou por elas foi alcançado. E então, renovados, essas criaturas, nós podemos ser uma delas, se tornam os prepostos de Jesus no sentido de alavancar ainda mais o crescimento da humanidade. Hoje em dia, por exemplo, muito se fala no anticristo. A gente vê na internet, eu acompanho aí vários canais da internet, muito se fala no anticristo. Mas o anticristo não é uma pessoa, sabe? Não é uma pessoa. Esse mais não é do que um conjunto de forças que operam contra o Evangelho na Terra. Jesus, os ensinamentos de Jesus, não é combatido a partir de hoje, não. Ele é combatido desde sempre. Desde que Jesus foi anunciado pelos profetas lá na Torá, lá no Velho Testamento, Jesus já era combatido. Combatido no sentido de ser evitado entre nós. Então, muito se fala nesse anticristo, que não é uma pessoa, volto a dizer, mas um conjunto de forças que operam contra o Evangelho de Jesus na Terra. E nas esferas vizinhas dos homens também, né? Na Terra e nas esferas vizinhas dos homens. Mas nós não devemos... Aliás, é fácil de ver o anticristo em ação. Veja só para dar um exemplo. Muitos cristãos no mundo têm sido perseguidos por adeptos de outras religiões ou de pessoas sem nenhuma religião, têm sido sacrificados, seviciados, mortos. Muitos cristãos. Muitos templos religiosos têm sido destruídos com o objetivo de destruir assim o Cristo Jesus, ou então convertidos em templos de outras crenças antagônicas ao cristianismo, antagônicas ao Cristo. Muitos se têm observado, entre nós aqui brasileiros, por exemplo, a pecha que tem feito alguns escritores, alguns comediantes, alguns artistas contra o Cristo Jesus, buscando obscurecer a sua imagem e os seus ensinamentos. Nós vemos aí as escolas de samba que fizeram alguns desfiles, num passado bem recente, também atacando o Cristo Jesus. Nós temos vários, deixa eu achar a palavra correta aqui, várias frentes contra o Cristo Jesus, né? Então esse conjunto de forças opera contra o Evangelho na Terra e também nas esferas espirituais vizinhas, repito. Então nós não devemos figurar nesse anticristo, nós os cristãos, um poder absoluto e definitivo. Nós precisamos nos apegar à nossa fé, aos ensinamentos do próprio Cristo Jesus, e não crer absolutamente que esse anticristo tenha esse poder absoluto que possa neutralizar a ação de Jesus, porquanto tal suposição seria a negação da previdência e da bondade infinita de Deus. Deus que é absoluto, em tudo está, tudo sabe e tudo pode. Vamos adiante então, bem adiante.